Amém, queridos irmãos? Vamos dar prosseguimento à mensagem. Senhor Jesus, preparei aqui o meu plano aqui para não sair. Mas podemos ler o título dessa mensagem? Em Betânia estão os que amam a Jesus. Só as irmãs. Só os irmãos. Amém. Queridos irmãos, essa mensagem do alimento diário consiste no livro de João, capítulo 11, de versículos de 47 a 57, e também do capítulo 12, de versículos de 1 a 11. E o que é Betânia, queridos irmãos? Betânia é o lugar que o Senhor se sente receptivo. É o lugar onde Ele recebe o amor dessas pessoas. E hoje nós somos Betânia. Nós temos esse ambiente aqui em Brasília. Amém? Hoje nós estamos aqui para amar o Senhor. O Senhor, em segunda-feira, Ele veio para dizer, mostrando que nós antes estávamos mortos. Mas o Senhor, Ele nos ressuscitou. O Senhor nos tirou de uma condição de morte para uma condição de vida. Ó Senhor Jesus! E antes, nós que éramos inúteis aos olhos dos fariseus, hoje nós nos achamos úteis para a obra do Senhor. Hoje nós somos materiais para que o Senhor possa edificar a sua igreja. Amém? Ó Senhor Jesus, esse lugar acolhedor, como eu disse para os irmãos, está em João capítulo 12, versículos 1 e 2. Amém? João capítulo 12, 1 e 2, que diz: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E também Mateus 26, capítulo 6. O Senhor Jesus. Mateus 26, versículo 6 diz: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso. Meus irmãos, o que eu gostaria de expressar aqui para vocês é que o ambiente em Betânia não era um ambiente onde tinham pessoas de grande capacidade, ou pessoas que eram bem eloquentes, ou que utilizavam as suas capacidades. Não, eram pessoas que o Senhor havia curado. Éramos esses irmãos que éramos coxos, éramos cegos, que muitas vezes também estávamos mortos. Mas o Senhor, Ele veio para poder nos livrar dessa condição, para nos fazer o quê? Membros dessa igreja gloriosa. Hoje fazemos parte dessa igreja. E hoje, como esses materiais de edificação, e nos tornando também edificadores, nós precisamos também trazer mais materiais para que esse corpo seja completo. Amém? Aleluia? Então vamos estar buscando mais materiais para que essa obra seja completa? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele convoca cada um de nós. O Senhor faz um chamamento para cada um de nós. Ele nos chamou para podermos ser essas pessoas que fazem a diferença. Nós não estamos aqui, irmãos, para poder sentar e ficar escutando apenas uma boa mensagem. Não, pelo contrário. Hoje, cada um de nós pode funcionar. Hoje, cada um de nós tem uma função nesse viver da igreja. Hoje, eu olho para os irmãos e vejo, rapaz, estou zigue-zagueando. Um irmão está na recepção, outro irmão está servindo a água, outros irmãos estão ali na rede de apacentamento. E é isso que tem que acontecer. A igreja não é uma igreja estática, ela está em movimento. Ó Senhor Jesus. E eu gostaria de ler com os irmãos os versículos de João, capítulo 11, versículos 43 e 44, mostrando a nossa condição. Ó Senhor Jesus, que diz: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Ó Senhor Jesus. Irmãos, éramos esses que estávamos mortos, como havia dito antes. Éramos esses que estávamos fedendo,
4 dias dentro de um túmulo, ali, estando em decomposição, mas o Senhor teve misericórdia de nós. Não importa a sua situação hoje, eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui tem uma função. Os que não têm função, vamos estar funcionando. Os irmãos que por acaso são novos também, fique tranquilo que a sua hora vai chegar, brincadeira. Mas o Senhor, Ele quer levar-nos a essa funcionalidade. Hoje o Senhor, Ele quer o quê? Tirar essas ataduras. Os nossos líderes hoje podem, nos designar para poder ter uma melhor funcionalidade no serviço que temos que dar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, quão rico é isso, irmãos. Betânia é um ambiente o qual as pessoas servem em harmonia e amam o Senhor. E hoje, como podemos funcionar então? Já que eu estou falando de função, de funcionalidade, como podemos funcionar? Nós podemos funcionar nos apresentando aos serviços. Um dia estávamos aqui e foi mostrado para nós uma vasta seara. E cada um dos serviços são importantes. Então temos do serviço de criança até a recepção e segurança. Ou seja, nós precisamos estar nos apresentando para que o Senhor possa estar nos utilizando. Amém? Porque hoje nós somos esses materiais de edificação e amanhã nós seremos edificadores. Ou seja, para poder estar construindo, nós precisamos estar funcionando na vida da igreja. Em Efésios 2:10 diz, Senhor Jesus, Efésios 2:10 diz, vamos ler juntos? Isso daqui é para nós. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ah, Senhor Jesus, cada um de nós, irmãos, somos a poema, feitura do Senhor. O Senhor criou-nos de uma maneira maravilhosa. Para o quê? Fazermos boas obras. Não são boas obras, como o nosso querido irmão Pedro, nosso profeta diz, não são apenas obras que é ir para a rua, ajudar uma senhorinha. Não, são obras para edificar. Obras que nos levam a ir para outro nível, um nível celestial. Ó Senhor Jesus! E o Senhor, Ele nos salvou, nos deu vida, nos livrou do cativeiro, para que hoje nós olhemos assim, olha para o seu lado, olha para as cadeiras que estão vazias, para que outras pessoas tenham oportunidades para poder também serem edificadas e também serem usadas como edificadores nesse plano. Aleluia! Ó Senhor Jesus! E, irmãos, na terça-feira é dita uma coisa que é muito importante também para nós. Nós não podemos estar buscando as nossas próprias questões cotidianas. Nós não podemos buscar posição, nós não podemos buscar cargos, nem mesmo glória própria, porque isso limita o agir do Senhor nessa terra. Hoje o Senhor, Ele quer o quê? Ele quer avançar. O Senhor, Ele quer fazer a sua vontade. O Senhor quer voltar. Mas para isso, irmãos, nós precisamos buscar mais o Senhor, ser simples e obedientes, nos humilhar para que Ele possa nos usar. Naquele tempo, os fariseus, eles estavam muito voltados a seus cargos e posições. E por causa disso, o que ele fez? Eles fizeram, na verdade, eles quiseram limitar o agir do Senhor, limitar a obra que o Senhor estava fazendo. Por quê? Porque eles viram que se ele continuasse fazendo essas boas obras, eles iam sair dessa posição de glória, dessa posição de status. Hoje, nós precisamos mostrar, irmãos, para o mundo também, que isso daqui não é a nossa realidade. Nossa realidade é servir o Senhor. Não importa a nossa habilidade, o nosso cargo na vida cotidiana, o Senhor, Ele quer nos usar, mas para isso precisamos nos humilhar, precisamos servir, como disse o hino, para que nós possamos avançar. Ó Senhor Jesus, um versículo que é muito bom para que a gente possa estar lendo, é João 11, 47 e 48. Senhor Jesus, João 11, 47 e 48 diz, ó Senhor Jesus, então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Ó Senhor Jesus, que isso não chegue até nós,
como orgulho, né? O hino falou ali para deixar o nosso ego, porque senão a gente vai buscar só as nossas coisas e o agir do Senhor não vai poder ser expandido para outras pessoas. Porque nós somos o quê? Nós somos canais para levar a graça do Senhor para mais materiais de edificação, para mais edificadores. Se ela é limitada, ela não pode concluir. E o Senhor, Ele quer hoje o quê? Que concluamos, Ele quer voltar, e para isso nós precisamos estar mais dispostos para fazer a boa obra do Senhor. Aleluia? E uma coisa que é muito interessante, irmãos, é que nós precisamos crer no Senhor. Quando nós cremos no Senhor, quando cremos nessa palavra, o Espírito dele é ativado em nós. Então, para ativar o Espírito, o que nós precisamos? Invocar o nome do Senhor, da palavra profética, estar com os irmãos. Isso potencializa o poder que está em nós. O Senhor, Ele morreu, Ele se dispensou a cada um de nós, e hoje o Deus triuno habita em cada um de nós. Aleluia? E para isso, no ponto 4 da imersão de terça-feira, diz o seguinte, presta bem atenção, não falta poder em nós, basta acioná-lo. Para isso, você precisa da palavra profética. É necessário que Jesus fale. Quando cremos nessa palavra, acionamos seu poder por meio do Espírito que em nós habita. Para esse Espírito ativar esse poder, nós precisamos estar exercitando ele. Ó Senhor Jesus, hoje nós temos práticas maravilhosas. A imersão explosiva, agora a imersão refinada, para que o Senhor possa estar o quê? A cada momento depositando mais dele dentro de nós, para que expressemos o quê? Mais do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E Romanos 8, de 9 a 11, diz, Senhor Jesus, 8 de 9 a 11, diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vós habita. Queridos irmãos, o Deus triuno habita em cada um de nós. Nós precisamos crer nessa palavra para que ele possa ser ativado, ele possa fazer a obra que é dele. Ó Senhor Jesus, hoje nós não precisamos fazer mais nada, irmãos. É só crer na palavra. A palavra faz a obra do Senhor. Quanto mais cremos na palavra, mais o Senhor tem essa liberdade de agir em nós. Ó Senhor Jesus. E também para poder estar findando, estaremos indo para a quarta-feira, que fala dos materiais e os edificadores do corpo de Cristo. Queridos irmãos, como foi enfatizado tanto na segunda e na terça, nós somos esses edificadores. Porque estávamos em condição de mortos. O Senhor nos tirou dessa condição. O Senhor nos levou para um ambiente o qual nós temos esse amor, porque nós amamos o Senhor. E hoje nós precisamos estar trazendo mais materiais para que o Senhor possa edificar o seu corpo. Aleluia? E para isso nós precisamos estar indo às ruas, pregando o Evangelho, apacentando nossos irmãos, né? Às vezes um irmão, até mesmo o irmão que está do seu lado, olha para o irmão que está do seu lado. O irmão do seu lado deve estar triste, está precisando de uma palavra. Você pode ter o poder, hoje nós temos o WhatsApp, mandar a palavra profética para ele e falar, olha isso, irmão, nossa, que palavra maravilhosa. Eu ganhei isso daqui, espero que você ganhe também. Vou orar por você em cima desse ponto. Esse irmão vai estar o quê? Maravilhado. Assim também como nas ruas. Você chega na pessoa e fala, e aí? Escolhe um ponto de 1 a 4. E aí ele fala assim, ponto 4 ou ponto 3, né? Que é sempre o que pede. Aí você fala assim, rapaz, esse é o ponto que vai salvar a gente hoje. E você ora a palavra profética para essa pessoa. Então, irmãos, nós não temos capacidade de fazer nada. Nós éramos os coxos, os cegos, nós estávamos mortos, mas o Senhor, Ele ainda tem um caminho em nós para poder salvar outras pessoas dessa perdição eterna. Quão poderosíssimo é isso, irmãos? Nós precisamos apenas o quê? Crer. Depender do Senhor
e fazer com que esse Espírito que está em nós seja operacionalizado para que essa obra seja feita. Ó Senhor Jesus, tudo que o Senhor tem para fazer é para mostrar a sua glória, expressar a glória que é para Ele. Então, se estamos aqui, não é por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor escolheu cada um de nós a dedo, para que possamos estar desfrutando mais dele. Ó Senhor Jesus, é muito rico. Ó, e aqui diz, né? Os integrantes da igreja são pessoas que foram curadas, ressuscitadas por Ele. Aqui o Senhor tem aqueles que o recebem, que o amam, e aqueles a quem Ele curou e ressuscitou. Então, irmãos, vamos continuar utilizando essa palavra nos traz força, essa palavra nos traz poder, e essa palavra nos faz avançar ainda mais. Nós somos esses de Betânia, nós amamos o Senhor, e para isso precisamos dar a glória a Ele, e fazer a sua vontade. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor por esse ambiente de Betânia, né, irmãos? Nós estamos num ambiente maravilhoso, um ambiente que todos estão alegres. E principalmente o Senhor, Ele está alegre. Essa mensagem, ela tem muito a ver com o volume que nós estamos desfrutando. Nós estamos no terceiro volume do Alimento Diário, que diz assim, né, a igreja, o lugar dos que amam Jesus. Esse é o título desse volume. E se nós observarmos o título dessa semana, diz assim, em Betânia estão os que amam Jesus. Então, nós percebemos que existe uma similaridade no título. Por quê? Porque realmente Betânia é o ambiente da igreja que nós vivemos hoje. Nós podemos ter como modelo esse cenário que nos foi apresentado nessa semana, essa mensagem, né, liberada na conferência pelo irmão Pedro Dom, e que a mensagem 11, né, e tudo isso nos leva para esse cenário de Betânia. Então, eu convido os irmãos vamos acompanhar aqui, a partir de João 12, alguns pontos sobre esse cenário. Então, nós vemos o seguinte, que em João 12, a partir do versículo 1, o que acontece? No título, né, sugerido, provavelmente na sua Bíblia, deve estar assim, Jesus ungido por Maria em Betânia. Então, a situação de Betânia é uma situação bastante peculiar, porque nós tínhamos um cenário, por um lado, de Jerusalém, havia uma situação em que os líderes, tanto os líderes sacerdotes, quanto os fariseus, eles estavam ali vendo de forma negativa a passagem do Senhor, né? Então, na verdade, o Senhor, ele estava fazendo algo maravilhoso ali, naquele lugar, porque ele operava muitos milagres, né? E, digamos assim, a gota d'água foi a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, ali realmente eles estavam apavorados, como o Mateus bem leu, ali em João 11, 47 em diante, falando que eles se reuniram no Sinédrio. Então, o Sinédrio eram justamente esses líderes sacerdotes e também os fariseus. Eles estavam ali dizendo o seguinte, olha, a gente precisa tomar cuidado, né, aqui em versículo 47. Então, né, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais, né? E se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Depois Caifás levanta e fala o seguinte, ele diz o seguinte, porém, né, Caifás, né, porém um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu os dizendo, né, vós nada sabeis. Então veja só, Caifás, ele pertencia ao mesmo grupo ali, né? Só que ele era um sacerdote, era um líder sacerdote. E ele se levanta e fala, olha só, vocês não estão sabendo de nada. Ele foi ousado, né? Ele falou, vocês não estão sabendo de nada, vós nada sabeis, né? No versículo 50 ali, João 11, 50, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, que não venha a perecer toda a nação.
né? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então veja só, mesmo diante de tanta oposição, um dentre eles ali se levantou dizendo: olha, vocês não estão sabendo de nada. Vocês estão diante do próprio Messias. E a situação que ocorria era o fato de eles não quererem abrir mão da sua estrutura de poder. Eles possuíam uma estrutura de poder, eles estavam ali, eles tinham certa glória, certa honra, né? E eles não queriam abrir mão de nada daquilo. Eles falaram: olha, se a gente tomar cuidado aqui, a gente não vai ter mais o nosso poder, né? Quer dizer, enquanto que eles estavam diante do próprio Messias, e eles eram homens muito preparados, eles conheciam muito a palavra, e eles poderiam, não seria algo muito difícil, deles chegarem à conclusão de que eles estavam diante do Messias. Porém, a vontade deles prevalecia. Então isso é um ponto relevante que é um alerta para nós, é um alerta para cada um de nós. Quando a nossa vontade prevalece, isso é algo muito negativo, porque ali no Sinédrio, no final daquela reunião, eles falaram: então nós vamos prender a Jesus e vamos matá-lo. Eles chegaram a essa conclusão. Então foi o ápice da situação negativa que eles viviam. Então, da mesma forma, nós não podemos nos deixar levar pela nossa própria vontade, porque a nossa própria vontade poderia nos levar a tal situação. Imagina nós sermos perseguidores do próprio Senhor. Imagina nós termos pensamento de morte. Não, o Senhor não nos criou para isso. O Senhor nos criou para a vida, né? Há pouco nós cantávamos um versículo que dizia, né, que o Senhor insiste em nos fazer reinar. E falava sobre a vontade de Deus, sobre nós nos entregarmos a Ele. E realmente, essa situação em Betânia mostra que havia uma casa ali, em especial, que era a casa do Simão o leproso, como Mateus leu no livro de Mateus, né? Mostrando que era a casa de Simão o leproso, né? Que João não mostra isso. Essa casa, ela tinha ali, digamos assim, personagens, pessoas que viveram com o Senhor, que eram muito significativos para a obra de Deus. Mas eles não eram tão relevantes assim no mundo, na sociedade, talvez até mesmo entre os judeus. Eles não tinham aparentemente muita relevância, até porque eram pecadores, pessoas muitos que foram enfermos, enfim. E havia até um homem ali entre eles que era Lázaro, né? Que havia sido ressuscitado, mesmo depois de estar morto por 4 dias. 4 dias, como todos nós sabemos, o corpo já está em processo de decomposição. Então, esse feito do Senhor Jesus foi algo, né, algo miraculoso, algo fantástico, que trouxe, por um lado, ali da parte ali dos líderes, como nós estamos comentando, dos judeus, ali em Jerusalém, um burburinho ali, achando que eles iam perder, né, o seu poder e tudo mais. Por outro lado, nós tínhamos pessoas nessa cidade de Betânia que nos mostram que é o ambiente adequado da vida da igreja. Betânia é um ambiente em que estavam ali pessoas simples. Era uma cidade que, apesar de ficar a 3 quilômetros de Jerusalém, ela ficava ali abaixo ali do Monte das Oliveiras. E isso demonstrava ali, era um lugar ali embaixo, né, do monte, um lugar ali escondidinho, e um lugar de pessoas que aparentemente não tinham valor, mas pessoas que estavam realmente com muita alegria, né? Então, naquela casa do Simão leproso, nós vemos por um lado, então estava ali, né, no versículo 2, né, deram depois ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então nós temos por um lado Marta servindo o Senhor. Então ela estava ali naquela postura, servindo o Senhor, né? É isso que nós vimos há pouco, né? Nós precisamos servir, nós precisamos seguir o Senhor, e Ele serviu. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir, né? E assim Marta estava ali, servindo o Senhor, com o coração ali alegre, né?
E também ao lado dele estava, não fala ao lado, mas fala ele sentado à mesa, né? Um dos que sentado à mesa. Com ele estava quem? O próprio Lázaro. E Lázaro foi alguém que, o Senhor agiu na vida dele de tal forma que as pessoas, um pouco mais à frente ali, mostra que várias pessoas, elas se dirigiram até aquele lugar porque eles sabiam que o Jesus estava ali, porque eles queriam ver a Jesus e também a Lázaro. Então, aquela situação fez com que muitas pessoas viessem a crer no próprio Senhor, né? E isso foi maravilhoso, né? A vida dele foi usada, né, como um modelo ali, mostrando que o Senhor, ele trouxe à existência algo que era impossível, um homem morto há 4 dias. E dentro desse contexto, que fala, né, 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, João 11, 45, vendo o que fizera, creram nele. Essas pessoas que creram no Senhor Jesus, só pelo fato do Senhor ter ressuscitado a Lázaro, são pessoas, como o Mateus comentava há pouco, que são como material para a edificação da casa do Senhor. Então nós vemos que tudo isso mostra, de um lado, pessoas que queriam fazer sua própria vontade, do outro lado, pessoas simples, humildes, mas que estavam com o coração contrito, que estavam com alegria, que estavam ali com singeleza, ali recebendo o próprio Senhor naquela casa, né? Então, nós tínhamos ali Simão, o leproso. Você veja, o leproso, um homem que havia sido leproso, mas foi curado. Mas ele abriu aquela casa, ele estava dando uma ceia ali, e o Senhor foi convidado. Mas dentro desse contexto, nós vemos no versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Amém, aleluia. Então essa situação foi uma situação muito positiva. E diante de todos esses pontos que o irmão Mateus trouxe para nós, esse momento é o momento que nós precisamos focar um pouco na atitude de Maria. Maria, ela teve uma atitude muito positiva. Porque Maria, ela foi ali e derramou um bálsamo ali, utilizou um bálsamo para ungir os pés do Senhor. E esse bálsamo, nós podemos ver no versículo 5, fala assim, porque Judas, ele, ali no versículo 4 e 5, ele se manifesta naquele momento, né? Judas seria um discípulo do Senhor que trairia ele, né? Posteriormente. E ali no versículo 4 fala, né? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, né? Disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, assim, nós vimos que esse perfume, ele valia 300 denários. Só que, se nós formos para Mateus, por exemplo, os trabalhadores da última hora de Mateus 20, de 9 a 10, nós vemos o seguinte, vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário, né, cada um. Então isso demonstra que um trabalho bem pago, diário, ele seria em torno de 1 denário. E se nós vemos no versículo 5 ali, de João 11, que valia 300 denários aquele bálsamo, então significa que eram 300 dias de trabalho. E 300 dias de trabalho realmente é algo incrível, né? Porque imagina você guardar 300 dias de trabalho. Você pode ganhar 300 dias de trabalho e consumi-los com sua própria subsistência. Agora, imagina você juntar, ao longo da sua vida, 300 dias de trabalho. A gente não tem ideia de quanto tempo isso demorou para ela, né? Era certamente tudo o que ela possuía. Ela se derramou aos pés do Senhor. E um fato muito importante, que além dela disponibilizar os seus bens, disponibilizar ali aquela figura demonstrando que ela estava dando tudo o que ela tinha para o Senhor, ela ainda foi aos pés do Senhor e com os seus próprios cabelos os enxugou, né? E isso é algo muito significativo, porque o pé, na figura do corpo, ele está lá embaixo, né? Próximo ao chão.
ela precisou se rebaixar e utilizar o seu cabelo, que é a glória para a mulher. O cabelo representa a glória para a mulher. E ela utilizou, ou seja, ela disponibilizou da sua própria glória, rebaixando a sua glória ao Senhor, derramando aos pés do Senhor todo o seu ser. E ali ela enxugou os pés do Senhor. Isso demonstra, fecha ainda mais esse círculo, demonstrando o que é uma pessoa que se doa ao Senhor. Ela não teve, ela foi considerada ali de certa forma, por Judas, como uma exagerada, né? Ela foi considerada como uma exagerada, como alguém que estava exagerando muito, né? Como assim? Como que você vem e pega um perfume tão caro desse, poderia doar aos pobres? Mas na verdade ele estava falando isso porque ele não dava valor ao Senhor Jesus. Ele não dava valor ao Senhor Jesus. Então ele achava que qualquer coisa que se colocasse ao Senhor seria um desperdício. Só que esse desperdício, entre aspas, de Maria, foi um desprendimento, foi uma demonstração, um reconhecimento que ela amava o Senhor. E que o Senhor mereceria tudo o que ela poderia oferecer. E foi assim que ela fez. Mas há um alerta para nós tomarmos muito cuidado com esse tipo de falar negativo, como o de Judas. Ele falou algo como se fosse algo mais ou menos nos nossos dias. Hoje, o Senhor ele continua falando, graças ao Senhor, né? E a sua palavra tem feito a obra. E por meio do falar do Senhor, o Senhor tem feito coisas que aparentemente aos olhos humanos são exageros, né? Muitas vezes nós vemos até os adolescentes, jovens pulando. Eu às vezes mal consigo sair do chão, eles pulando ali 10, 15 centímetros, né? Falo, mas se a gente fosse olhar para o natural, ou uma pessoa negativa, poderia chegar ao Marco. Está vendo aquele adolescente ali? Está vendo aquele jovem? Que papelão, que coisa mais exagerada. Que exagero, que desperdício. Para o Senhor não há desperdício. Nós precisamos realmente nos entregar ao Senhor, porque Ele fez isso. Quando Ele desceu para Betânia, Ele estava ali há 6 dias da Páscoa. E isso significa que Ele estava há 6 dias da sua própria morte. Ele estava ali pronto para morrer por aqueles que o rejeitaram e por aqueles que o amaram. O Senhor foi esse que se entregou por completo. Ele não teve reservas, não teve restrições. E Maria, ali nessa figura, do ambiente da igreja saudável, um ambiente de alegria, o Senhor não estava ali agora naquele momento, Ele não estava naquele ambiente hostil, ali de Jerusalém, mas Ele estava no ambiente ali de Betânia, um ambiente favorável ao Senhor. Um ambiente receptível ao Senhor, receptivo. Então, ou seja, o Senhor ele se sentiu à vontade naquele lugar. O Senhor estava alegre, estava contente. Essa reunião não foi desfrutável, irmãos? Foi muito desfrutável, né, hoje, nessa noite. Nós estávamos alegres, estávamos contentes, nos derramando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, abrindo nosso coração, dizendo que nós vamos entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos ao Senhor, que Ele merece nosso melhor, né? Nessa noite nós estávamos fazendo isso, né? Lá em Betânia também estava acontecendo algo assim. Uma reunião alegre, uma reunião em que o próprio Senhor, Ele estava se sentindo muito alegre também, porque havia ali uma receptividade, havia amor, as pessoas queriam o Senhor, né? E graças ao Senhor, como comentávamos há pouco ali, né? Realmente uma numerosa multidão esteve ali em função até mesmo de poder ver com seus próprios olhos aquele homem que o Senhor ressuscitara. Ou seja, o que o Senhor fez teve um propósito maior, de alcançar pessoas. O Senhor não fez aquilo para simplesmente fazer algo muito grandioso e acabou-se ali por... Não, o Senhor, na verdade, com isso, sabia que muitas pessoas seriam alcançadas. Hoje, o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio. Nós também vivemos na pele esse contexto de que o Senhor quer sim fazer, Ele quer edificar a sua igreja. Mas por um lado existe um grupo de pessoas que se levanta contra o próprio Senhor, dizendo não, que isso é um exagero, que não vai ser assim, que a vontade deles que vai prevalecer, que a vontade de Deus não vai prevalecer. Mas graças ao Senhor, nós estamos num ambiente de palavra. Então, o Senhor, quando Ele falou para Lázaro, Ele falou, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Quando Ele, ou seja, não bastou Ele ressuscitar a Lázaro, mas Ele disse uma palavra fundamental. Ele disse, foi nesse momento que tudo aconteceu.
por meio da sua palavra, ele ressuscitou a Lázaro, mas não parou por aí. Ele saiu atado. Quando ele saiu atado, o Senhor falou outra coisa, outra palavra o Senhor liberou. Desatai-o e deixai eu ir. Ou seja, hoje na vida da igreja, o Senhor tem falado, e aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam coxos, que estavam enfermos, que estavam cegos, paralíticos, já não estão mais. Porque a obra do Espírito, lembra que o Mateus leu há pouco? A obra do Espírito, o Espírito habita em nós. É o Espírito do Deus triuno. Isso é muito poderoso. A obra do Senhor tem feito a obra. E Ele tem transformado toda essa situação negativa em bênção. Então, graças ao Senhor, irmãos, vamos manter esse mesmo ambiente. O ambiente de Betânia, o ambiente de um coração simples, de sinceridade, de pureza, devidas a Cristo. Vamos nos doar, nos entregar ao Senhor. E aí, como os irmãos podem observar, as coisas foram mudando também no contexto da vida da igreja. No contexto atual, as pessoas que estavam se opondo, elas gradualmente foram saindo. E o Senhor continuou avançando cada vez mais. E é isso que o Senhor vai fazer, irmãos. Ele vai continuar avançando. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos prosseguir firmes, juntos uns com os outros, né? E aos pés do Senhor, nos derramando ao Senhor, com um coração simples, dando a devida reverência à palavra do Senhor, dando o devido valor à palavra do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém.